explicar um restinho sobre mitologia, que é o nosso assunto de cidadania, certo? Então, hoje nós vamos ter um pedacinho da aula de cidadania e, por último, eu vou mostrar um videozinho sobre mitologia do Thor, o deus do trovão, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar a apostila 4 para a gente poder terminar, que nós temos só um pedacinho da aula de cidadania. Então, todo mundo lá, pega a apostila 4, lá na página 240 de cidadania. Vamos lá? Vamos lá. Não vamos perder tempo, senão não vai dar para a prof passar o videozinho. Todo mundo já pegou? Qual página? Qual página? 240. Ok. Pronto. Pronto? Então vamos lá. Ali nós já temos um pequeno textinho, bem aqui na parte rosa, dizendo sobre Thor e o seu martelo. Certo? Que a prof já leu esse pedacinho na aula anterior. Certo? Dizendo que o Thor era chamado de Deus do Trovão, por quê? Lembram o porquê? Mas é muita coisa pra explicar. Por quê? Porque ele fazia os raios só porque eles achavam que Ele pegava aquele martelo lá, que joga raio. Porque ele pegava aquele martelo dele e rodava, e rodava, e rodava, e jogava com toda a força dele para derrotar os inimigos. Quando ele fazia isso, ele recebia a ajuda dos trovões para deixar tudo muito mais divino, como realmente ele mostrar que ele era um deus, certo? Então, olha só. Na página 241, nós temos lá, para saber mais, escrito assim: se você fosse um antigo grego, oraria, rezaria em altares familiares, ofereceria sacrifícios nos templos, participaria das festas públicas e visitaria oráculos em antigos locais sagrados. Você esperaria que a religião fosse útil, que a religião, ela viesse para quê? Para cumprir todos os seus desejos. Mas não é assim, a gente sabe. Teria esperança de que as suas orações ou vigílias tornassem sua vida melhor naquele momento, e não no céu, depois da morte. Então, vocês não acreditariam que iria ter vida depois de morrer. Certo? Então, vocês iriam acreditar o quê? Na sua fé. De uma forma mágica, participar de cerimônias lhe dava poder. Fazendo as oferendas certas, você obrigava os deuses ou os espíritos misteriosos que viviam em lugares sagrados a ajudar. Então, cada vez que você rezava, cada vez que você fazia uma oferenda, um sacrifício, você queria que os deuses te ajudassem. Antigamente era assim. Suas crenças também eram parte da sua identidade social. Havia orações e festas, e deuses e deusas guardiões. Para mulheres, crianças, guerreiros e até para as cidades e estados. Todos os eventos importantes na vida, desde casar-se até produzir uma boa colheita e vencer na guerra, eram marcados por ritos religiosos. Então, gente, antigamente tudo eram os deuses. Por isso que a gente chamava que eles eram politeístas, porque eles acreditavam em vários deuses, vários. Certo? Mudando a página, olha lá. Um novo jeito de pensar. Página 242.
A mitologia é um jeito interessante da gente olhar o mundo e tentar explicar o porquê das coisas. A Grécia passava por tantas transformações e mudanças que ficava difícil continuar acreditando na visão mitológica do mundo. Quer dizer, a Grécia passou por tantas mudanças, tantas transformações, que estava sendo difícil eles acreditarem em deuses. Certo? Até aí, beleza? Então tá. Atenas, uma das principais cidades gregas, cresceu muito rápido. O comércio, com a invenção da moeda, crescia cada vez mais. Imagine a revolução. Deixar de trocar o punhadinho de grãos que você produzia por outro punhadinho de ervas que o seu vizinho tinha, para então trocar os seus grãos por 3 moedas. Então, eles viviam trocando as coisas. Ó, eu te dou meus grãos, você me dá ervas. Aí, de repente, eles não queriam mais, eles queriam moeda, eles queriam dinheiro e pararam de trocar. Eles começaram a vender. Outro acontecimento muito importante foi o nascimento da política. A primeira democracia nasceu na Grécia. A cidade respirava política. Todos os cidadãos podiam pensar e dar a sua opinião sobre o que era melhor para a cidade. Olha que coisa legal! Já desde lá da antiguidade, as pessoas já podiam opinar, já podiam falar qual era a sua opinião. Olha que coisa legal! Esse movimento reflexivo despertou nas pessoas uma nova maneira de pensar. Veja só, e se eu, cidadão de Atenas, posso pensar, refletir e dar a minha opinião sobre qual é o melhor caminho para a política da minha cidade? Será mesmo que são os deuses que controlam tudo? Olha o que os homens começaram a pensar. Gente, quem é que controlava tudo? Os deuses ou as pessoas? Os deuses. Era o que eles pensavam. Eles pensavam que eram os deuses que controlavam tudo. Mas os deuses não eram mais vivos. Então, quem é que controlava? As pessoas. Os humanos. Exatamente. As pessoas tinham o poder de dar a sua opinião, de argumentar, de falar, de pensar, de decidir. Não eram os deuses. Olha o que eles ficaram pensando. Se eu sou um cidadão e eu posso dar a minha opinião, então quem é que decide? Eram eles, não eram os deuses. O desenvolvimento histórico, social e econômico de Atenas fez com que as pessoas começassem a pensar nas suas crenças e no que eles acreditavam. Porque eles acreditavam só em deuses, em todos os mitos, em todas as histórias. E quando Atenas, Grécia, começou a crescer, eles começaram a ver que não eram os deuses que controlavam, eram eles, as pessoas. Certo? Assim, uma nova etapa começou. Se a mitologia não consegue mais explicar como acontecem os fenômenos da natureza, o que é que ia explicar esses fenômenos? Se não são os deuses que fazem chover, que ajudam as pessoas a terem filhos, ou que fazem crescer as plantações da agricultura, quem é? Ou o que é o responsável por essas coisas acontecerem? E aí? Este passou a ser o desafio a partir daquele momento. Descobrir como os gregos passaram a ver o mundo e, consequentemente, como nós passamos a vê-los. Então, assim, todo mundo sabe que nós acreditamos em Deus. Deus é um só, para todos. Quando a gente precisa rezar, a gente pede a Deus. Mas nós temos um Deus só. Nós somos monoteístas.
porque nós temos um Deus só. Eles eram politeístas. Imagine só a cabeça desses gregos na hora que eles começaram a ver que os deuses não resolviam nada. Que a chuva, ela é naturalmente que acontece por causa do ciclo da chuva. Que as plantações, elas cresciam porque as plantas tinham que crescer. E aí, como é que explica? Quem que era o responsável por tudo isso? Eram os deuses ou eram as pessoas? Natureza? As pessoas. Porque se a pessoa não vai plantar, o Deus vai lá plantar para ele? Não. Então, as pessoas começaram a ter consciência. Os gregos começaram a pensar diferente. Certo? Então, gente, isso que a prof explicou é para vocês pensarem. Pensarem muito. Que se a gente não faz as coisas não vão cair do céu. Eu tenho uma prova para estudar, para fazer. Eu tenho que estudar. Se eu não estudar, eu vou pedir, Deus, por favor, me ajude. Deus vai vir e vai fazer a prova para vocês? Não. Então, Não. depende de cada um estudar e fazer as coisas. Certo? Então, assim, antes da prof colocar o vídeo que eu separei, vocês têm lá para casa, na apostila, na página 243 de filosofia. Pode escrever para Pode escrever para cá. Escreve lá, ó, para casa. Escreve lá, 27/10, coloca a data, lá na página 243. Vamos lá. Aí vamos pegar a agenda e vamos lá escrever. Tarefa de casa. História. Não, está no Eduardo. Tá. Escreve lá. Tá aí a lição de casa. Pronto? Sim. Tá. Peraí, só um pouquinho. Sim. Sim. Pronto? Pronto. Posso colocar lá no vídeo? Ok. Pode. Sim, pronto. Oi. E aquele que era para Hoje eu não vou poder, porque senão não dá pra gente ver o vídeo. Aí eu olho amanhã, certo?
porque hoje não vai dar, eu só tenho um pouquinho de tempo só. Então, amanhã, na hora do início, na correção, eu vou pedir para ver. Certo? O óculos, né? Vou pedir para ver o óculos. Então, vamos lá. Sim. Oi. Prof, uma dúvida. Era para ter escrito algum texto sobre esse de cidadania? Porque eu li de novo no enunciado, tinha uma parte que era para escrever sobre, mas eu não entendi se era para fazer um texto ou não. Era? Ali, ó, pesquise com a ajuda de seus familiares. Você lembra o que eu falei? Mitos e personagens mitológicos da Grécia ou de outros lugares que você achar interessante. Você vai escolher um e vai escrever sobre ele. Certo? Gente, é o seguinte. Tinha Antes de eu colocar o vídeo, o Daniel, o Daniel tá aí ou saiu? Daniel saiu. Ele saiu. Então é o seguinte, a prof vai pôr o vídeo então. Só deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Amanhã nós vamos ter uma atividade avaliativa que nós faremos juntos na nossa aula de português. Então não se preocupem, que é só uma atividade que a gente vai fazer juntos. Certo? Certo? Então não pode faltar amanhã, hein? Porque é uma atividade avaliativa. Certo? Então vamos lá. Prof vai pôr o vídeo. Eu vou ter que faltar porque tenho compromisso. Pois é, Leila, mas é atividade avaliativa e vale nota. Então, posso fazer outro dia? Não, é só amanhã. Porque no outro dia nós temos de matemática. Todo dia a prof vai fazer uma. Certo? É do quê? É do quê? Amanhã é de português, Leila. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Prof vai colocar o vídeo. E famosos da mitologia nórdica. Ele era Thor era um dos deuses mais importantes e famosos da mitologia nórdica. Ele era o filho de Odin e Fjordin, a deusa da terra. E Thor foi considerado o deus do céu e do trovão, e também um deus da fertilidade. Sua esposa era Sif, uma deusa também ligada à fertilidade, e ele tinha uma barba e olhos vermelhos. Ele era de um tamanho descomunal e possuía um apetite insaciável e não tinha muita inteligência, mas Thor era o mais forte de todos os homens e deuses, de acordo com os já citados por aqui, Eddas. E hoje eu vou contar toda a história de Thor para vocês. Inclusive, vou contar como ele chegou aos quadrinhos da Marvel e como conseguiu todo o seu poder. Então acomodem-se, deixem um like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistério TV. Episódio de hoje, Thor, a história e origem na mitologia nórdica e na Marvel. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Thor é uma das figuras mais proeminentes da mitologia nórdica. Ele era um grande deus de todos os ramos dos povos germânicos antes da sua conversão ao cristianismo. Lembram do último vídeo sobre Loki? Então, embora alcançasse o auge de sua popularidade entre os escandinavos da falecida era viking, conhecido como Deus do Trovão, e por ser extremamente musculoso, ele é o arquétipo de um guerreiro leal e honrado, um ideal a ser seguido a todos os homens daquela época, e ele é o incansável defensor dos deuses de Aesir e sua fortaleza nas terras de Asgard. Ele os protegia das invasões dos gigantes, que geralmente são os inimigos dos deuses.
E ninguém é mais adequado para esta tarefa do que Thor, pois sua coragem e senso de dever são inabaláveis, e sua força física é praticamente incomparável. Ele ainda possui um cinturão de força, que faz seu poder aumentar muito quando ele usa esse cinto. Ele também possuía luvas de ferro, que aumentavam seus poderes. Mas sua posse mais famosa é o martelo, Mjolnir, e ele não vai a nenhum lugar sem ele. Com esse martelo, era possível atacar tão firmemente como ele desejasse, e qualquer que fosse a sua finalidade, o martelo nunca falharia. E se ele o arremessasse contra algo, contra algum inimigo, quem quer que fosse, ele nunca erraria o alvo e nunca voaria para além do alcance de sua mão. E quando ele quisesse, o martelo se tornaria tão pequeno que poderia ser carregado dentro de sua túnica. E para os escandinavos pagãos, assim como o trovão era a encarnação de Thor, o relâmpago era a encarnação dos gigantes que ele matava com seu martelo, enquanto ele atravessava o céu em sua carruagem de cabras aladas. Esses animais poderosos tinham uma propriedade mágica muito conveniente. Essas cabras podiam ser mortas e comidas a qualquer momento, e enquanto seus ossos não fossem danificados e retornassem às suas peles, eles se regenerariam durante a noite, e no dia seguinte estariam vivos, assim como novos. Incrível, não é mesmo? E na maioria dos mitos, Thor é dito ser o filho mais favorito de Odin. Logicamente, por seu heroísmo e compaixão, ele era benevolente em relação à humanidade. Sua figura era geralmente secundária à de seu pai, e talvez entre todos os povos do norte, exceto as famílias reais, ele aparentemente era mais adorado do que qualquer outro deus. E se vocês querem saber como termina a vida de Thor, de Loki e outros deuses da mitologia nórdica, eu vou deixar na descrição deste vídeo um link para vocês assistirem o vídeo do Ragnarok, o Apocalipse Nórdico, onde cito a luta épica entre Thor e Jormungand, a serpente do tamanho de um planeta. E agora... Então, gente, é o seguinte, a prof vou deixar lá no Que Mágico o link para vocês terminarem de assistir, porque senão não vai dar tempo hoje, certo? Mas vocês viram que é legal a história do Thor? Então, a prof vai chegar em casa agora. Quando eu chegar em casa, eu já vou postar os links do Que Mágico, das tarefas, tudo que a gente fez hoje, e vai estar lá o link do vídeo do Thor. Então, vocês peguem e terminem de assistir, certo? Então, tá. Então, beijos, até amanhã. Vocês querem que eu deixe o chat aberto? Sim. Tchau, Tá, vou deixar então. Tchau, até amanhã. Ô, Manu, você poderia... Tchau, tchau, galera. Tchau, galera. Ô, Manu, tu poderia passar o link?